Fala rapaziada, Sandro Ramos aqui e hoje a gente vai estar dando uma olhada no WSL2. Estou aqui num ambiente um pouco diferente, estou no Windows aqui hoje e a gente vai ver como que essa ferramenta pode ajudar desenvolvedores que utilizam o sistema operacional do Windows. Então, bora pro vídeo. Então bora lá pessoal, o que é esse bendito desse WSL2? Basicamente, o Windows Subsystem for Linux, ele nos permite ter um ambiente Linux dentro do Windows. Isso aí é muito importante, porque o objetivo da gente estar vendo o WSL aqui é lá na frente a gente conseguir estar utilizando o Docker aqui dentro do Windows para conseguir ter um ambiente de desenvolvimento mais flexível. Mais para frente a gente vai ter alguns vídeos aqui falando sobre microserviços no canal ou utilizando algumas das extensões que a gente tem disponível lá no Quarkus. É muito importante que a gente consiga subir um ambiente de desenvolvimento com ferramentas como um Postgres, se a gente for fazer tracing, um Jaeger, um Grafana, etc., e subir isso de uma maneira fácil utilizando o Docker. Porque se a gente for instalar tudo isso na mão diretamente aqui no Windows, não é algo muito, vamos dizer assim, não é algo muito prático. Então a ideia do WSL, basicamente, com essa ferramenta a gente configura ela no Windows e a gente consegue ter acesso a basicamente um Linux rodando dentro do nosso Windows. Algo muito mágico. Então, a gente está falando do WSL2, a gente teve as primeiras versões lá do WSL1, e o 2 ele oferece uma integração aprimorada do Windows e do Linux. Então a gente vai ver que a gente consegue ter ali dentro do Windows o sistema de arquivos do Linux, etc. Tem uma integração bem bacana. A questão da rede entre os dois também é unificada, que facilita bastante quando a gente estiver desenvolvendo. Subir uma aplicação lá no Linux, a gente vai conseguir acessar na porta dela dentro do Windows. Então, assim, algo sensacional. Melhorias de desempenho, já que a gente vai ter um Linux puro ali rodando, basicamente. E facilidade de uso aí, né, para desenvolvedores muito focados nisso e usuários mais técnicos. Então, esse é o WSL. Basicamente, o funcionamento, a gente tem uma pequena parte do Hyper-V, que eu não vou entrar aqui no mérito dele, mas basicamente é a tecnologia de virtualização da Microsoft. Então, a gente utiliza uma pequena parte dela, que é a Virtual Machine Platform. Então, basicamente, a gente tem ali nosso kernel do Windows, com seu user mode, etc. E a gente consegue replicar também o kernel do Linux ali inteiro, utilizando essa lightweight VM. Então, seria uma virtual machine leve, né? Poderia-se dizer assim na tradução literal, onde basicamente a gente consegue ter efetivamente um Linux rodando ali por debaixo dos panos, só que de uma maneira muito leve, né? Ele consegue abstrair algumas coisas nessa virtualização que ele faz ali com o WSL. Então, basicamente aqui de uma maneira bem superficial, porque o foco desse vídeo é ser um vídeo rápido explicando como instalar aí o WSL na sua máquina. Eu vou deixar um vídeo aqui do Akita, de mais ou menos 1 hora e pouco, que basicamente ele aborda tudo do WSL, então lá você vai conseguir ter um overview bem mais aprofundado do que este vídeo aqui. Então, bom, as vantagens que a gente tem no WSL2, a questão do desempenho, já que a gente tem um kernel Linux real rodando ali, a gente vai ter um desempenho muito maior, principalmente em operações de I/O. Compatibilidade, então tá muito melhor, como eu expliquei para vocês, a questão ali, por exemplo, de ter as pastas ali do Linux no navegador de arquivos do Windows e, entre outras questões, as ferramentas de desenvolvimento, a gente conseguir ter a parte dos containers e outros softwares que necessitam do Linux completamente, estão funcionando de uma maneira mais interessante. Lá no começo tinha que ativar algumas coisas na BIOS e era um rolo e confusão. Hoje em dia isso aí está bem mais simplificado, está funcionando de uma maneira mais interessante. Atualização e suporte, esse kernel do Linux, ele é atualizado, do WSL2, ele é atualizado através do Windows Update, então você sempre vai ter ali o seu Linux atualizado nas atualizações do Windows, olha só que coisa mais doida. Então, bom, como é que funciona a instalação desse cara? Basicamente, a gente tem alguns requisitos. Você tem que ter um Windows 10 superior ou igual ao 1930, e a gente já vai ver como é que a gente descobre aí qual que é a versão do nosso Windows. Você tem que ter a parte lá do Virtual Machine Platform ativo, tá aí no seu Windows, e é recomendado aí, eu recomendo que você tenha uns 8 de RAM, se você tiver menos que isso, ali no WSL ele já come ali bastante RAM, ali mais ou menos em torno de umas 4 RAM, dependendo do que você for fazer, né, subir nesse ambiente. Então, você ter o seu sistema ali do Windows, que já é bem custoso, abre ali uma tab do Chrome, mas tentar rodar alguma coisa ali dentro de um container, se você tiver só 4 de RAM, você vai dar uma penada. Recomendo aí no mínimo 8. E vamos lá para a bendita da instalação.
Eu já tenho a instalação aqui, pessoal, só que eu vou passar o passo a passo para vocês fazerem e efetivamente vai dar certo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um Windows R aqui, vai abrir o nosso executor aqui de comandos, basicamente aí do Windows, e a gente pode dar um WinVer. Então, dei o Windows R, WinVer para a gente ver qual é a versão do nosso Windows, e eu consigo ver aqui que é a 19045, então é superior a 1903. Então, sabemos que vai funcionar tranquilo aí o meu WSL aqui na minha máquina. Outra coisa que a gente pode fazer aqui agora, o terceiro passo, abrir o PowerShell como admin, e a gente vai rodar o comandinho. Vai vir aqui como administrador, vai pedir ali autorização, e aqui a gente precisa rodar o comandinho do WSL install. Simples assim. WSL --install. Nisso ele vai começar a baixar. Por padrão ele instala, WSL instala uma distro do Ubuntu, mas você pode ver lá, vou deixar aqui também no link da descrição, você pode ver lá no site oficial lá da Microsoft, da instalação, você pode passar diversos parâmetros, pode instalar distros específicas, mas em específico aqui a gente vai estar com a instalação normal que instala o Ubuntu. Eu já tenho na minha máquina instalado, tudo certinho, ele basicamente vai iniciar aqui a parte do terminal ali com o Ubuntu. Mas o que vai acontecer? Vocês têm que esperar basicamente acontecer toda a instalação e ele fazer ali o download do Ubuntu. Beleza, o que vocês têm que fazer depois disso? Basicamente, depois disso, vocês vão reiniciar a máquina de vocês e vai ter uma opçãozinha aqui do Ubuntu, que vai começar a aparecer aqui para vocês. Então, vocês vão clicar nessa opção do Ubuntu, que ele vai fazer é começar a instalar o Ubuntu com o WSL na máquina de vocês. Vocês vão esperar um pouco, ele vai fazer a instalação. Depois disso, ele vai abrir uma telinha pedindo um novo usuário e senha, que é o seu usuário e senha do seu Ubuntu no WSL. Então, nisso, vocês vão colocar o usuário e senha de vocês. Ele vai pedir a senha 2 vezes. Eu coloquei aqui, por exemplo, Sandrolax. Coloquei Sandrolax, depois ele pediu a senha 2 vezes, coloquei a minha senha 2 vezes. Com isso, eu já tenho o WSL e já tenho aqui um Ubuntu no meu Windows. Os próximos vídeos que eu vou trazer é sobre o Docker e a gente vai fazer a instalação do Docker aqui no WSL, por isso que esse vídeo aqui sobre o WSL é tão importante. Então, basicamente, com isso a gente já instalou, temos o nosso Ubuntu aqui rodando na nossa máquina e, se a gente quiser, a gente pode abrir aqui o terminal diretamente e já conseguimos rodar aqui os comandos do Linux normalmente, conseguimos fazer aí tudo certinho o que a gente precisa. Então, bom, o que eu posso deixar aqui também de um bônus aí do nosso vídeo? Existe um cara aqui que é uma extensão do VS Code aqui que ele permite ali algumas integrações a mais, como você abrir basicamente o VS Code lá a partir do terminal lá do WSL e ele vai estar executando esse VS Code lá dentro do Linux, então utilizando toda a questão das bibliotecas, etc., do Linux para estar rodando aquele VS Code. Então, uma integração muito mais interessante, você consegue trocar entre os dois, etc. Então, deixo esse bônus aí para vocês. E como eu comentei, a gente vê que tem uma interação bem bacana. Aqui a gente consegue abrir como uma pasta compartilhada, a gente consegue ver o que tem lá dentro do nosso Linux, basicamente, do nosso Ubuntu. Então, bom, pessoal, basicamente esse era o vídeo super rápido que eu queria estar trazendo aqui para vocês. Fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo aí até o final. E caso tenha dado algum problema aí na sua instalação, coloque aí nos comentários que eu vou tentar, na medida do possível, estar te auxiliando. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Valeu e até!